Emma Walker não sentia calor há 2 dias. O seu corpo movia-se porque se recusava a morrer, nada mais. A fome deixava-a fraca. O medo tornava-a desajeitada. Cada respiração era aguda no seu peito enquanto tropeçava entre os pinheiros altos. Ela continuava a dizer a si mesma para ficar acordada, mas a sua mente vagava como neve ao vento. Então ouviu passos. Pesados, lentos. Não de animal, não de fantasma. Alguém se aproximava dela através da tempestade. Ela tentou levantar-se. As suas pernas falharam. As suas mãos tremiam. O seu coração batia tão forte que ela sentia o gosto de metal na boca. Que tipo de homem encontraria uma mulher sozinha numa montanha gelada? E o que ele faria quando a alcançasse? A tempestade varria as montanhas Ironback com uma força que parecia pessoal. A neve caía em longas camadas sobre o cume, enquanto Emma se empurrava através da vegetação rasteira. O seu vestido estava rasgado. As suas botas finas estavam encharcadas. Os seus dedos tinham passado do ponto de dor para algo pior, algo dormente e assustador. Ela não sabia até onde poderia ir, só sabia que tinha de continuar a andar. Atrás dela estava Ridgefield. Atrás dela estava a vida da qual ela tinha fugido. Atrás dela estava um casamento que tinha esgotado toda a esperança que ela outrora tinha. Os sussurros, a vergonha, os olhares frios das pessoas que fingiam ser gentis. Ela tinha deixado tudo isso para trás. E agora, a própria montanha parecia perguntar o que ela ainda tinha para dar. A respiração de Emma saía em pequenas nuvens. Os seus lábios rachavam quando tentava dizer até mesmo uma pequena oração. Ela parou ao lado de um abeto caído, apoiando o peso contra a casca áspera. Os joelhos tremiam sob a saia. O seu pacote de comida estava quase acabando. A sua força estava a desaparecer junto com ele. O vento rugia através dos galhos como um ser vivo. Emma ouviu algo dentro dele. Um estalo baixo. Um segundo, um terceiro. Alguém estava perto. A princípio, ela temeu um lobo, depois um urso. Sua mente cansada percorreu velhas histórias que ela ouvira quando criança. Mas nenhum animal andava assim. Os passos eram lentos e seguros, pesados o suficiente para afundar na neve profunda, leves o suficiente para que cada som parecesse controlado. Emma tentou se levantar. Suas mãos escorregaram. A neve picava seus olhos. O seu medo pressionava mais forte do que a tempestade. Uma sombra surgiu entre as árvores. Um homem emergiu do turbilhão branco, alto, largo, envolto em peles e couro de veado. A neve agarrava-se à sua barba e cabelo. Os seus ombros pareciam largos o suficiente para levantar um boi. As suas botas afundavam profundamente na neve a cada passo. Ele carregava uma espingarda nas costas e uma mochila que parecia ter anos de uso. Os seus olhos foram a primeira coisa que ela notou. Azuis, claros como o gelo de um lago, atentos, calmos, nem cruéis, nem calorosos, apenas firmes. Ele parou a alguns metros dela, como se lhe desse espaço para respirar. "Está em apuros, senhora", disse ele. A sua voz era áspera por falta de uso, mas calma. "A tempestade está a piorar. Continue deitada aí, não vai durar uma hora." Emma queria responder. A sua garganta ardia. O som que saiu foi fraco e entrecortado. Ela tentou novamente, mas as suas palavras congelaram antes de se formarem. O homem agachou-se ao lado dela, estudando o seu rosto. Ela sentiu o seu olhar passar por cada hematoma, cada corte, cada tremor nas suas mãos. Ele não a tocou. Ainda não. Ele parecia pensar antes de agir. "Tu andaste muito", disse ele. "Demasiado para alguém vestida assim. Diz-me o teu nome." Ela tentou formá-lo. 2 pequenas sílabas. Os seus lábios mal se moveram. "Emma", sussurrou ela. Ele acenou com a cabeça uma vez, como se isso fosse suficiente. "O meu nome é Luke Barron", disse ele. "A minha cabana fica perto. Vou levar-te para lá." Emma abanou a cabeça fracamente. Orgulho ou medo, ela não sabia dizer o que a levou a recusar. "Talvez ambos." "Não te conheço", conseguiu ela dizer. Ele baixou os olhos por um momento, depois voltou a levantá-los. "Não precisas de confiar em mim. Mas se ficares aqui, o frio vai matar-te. Não vou deixar-te para os lobos." Outra rajada de vento soprou. A neve cegou-a. Ela tossiu e sentiu as suas forças a esvaírem-se novamente. Luke tomou a decisão por ela. Com um movimento firme, deslizou os braços por baixo dela e levantou-a como se ela não pesasse nada.
O seu peito estava quente através das camadas de pele. O seu abraço era firme, mas cuidadoso, como se ele temesse que ela se partisse. Emma sentiu a cabeça cair contra ele. Ela odiava a sua fraqueza. Odiava como era bom ser abraçada, mesmo por um estranho. Luke avançou pela tempestade com passos seguros. O mundo à sua volta ficou desfocado. Vento branco, árvores escuras, o batimento cardíaco dele constante sob a sua bochecha. Ela flutuava entre a consciência e a inconsciência, vislumbrando uma pequena cabana à frente. O fumo saía da chaminé como uma promessa de vida. Luke empurrou a porta com o ombro e levou-a para dentro. O calor invadiu a sua pele. A luz da lareira tremeluzia nas paredes de madeira. Ela sentiu o calor da lareira enquanto ele se ajoelhava e a deitava numa cama coberta com peles grossas. A sua visão ficou turva. O seu corpo tremia. A voz de Luke parecia distante agora. Descanse, disse ele baixinho. Está segura aqui. Emma queria acreditar nele, mas o medo dos homens vivia nela há muito tempo. Antes que a escuridão a dominasse, ela se perguntou uma coisa. Por que um homem que vivia sozinho numa montanha escolheria salvá-la? O calor percorreu lentamente o corpo de Emma. Como a luz do sol rastejando pelo chão no inverno, ela ficou muito quieta, com medo de que, se abrisse os olhos, o frio voltasse e a engolisse. O crepitar do fogo chegou primeiro, depois o sopro constante do vento lá fora, suavizado pelas grossas paredes da cabana. Um leve cheiro de fumo de lenha e pinheiro enchia o ar. Quando ela finalmente se atreveu a se mover, uma pele macia roçou sua bochecha. Um cobertor, uma cama de verdade debaixo dela. Não era neve, nem terra. Ela abriu os olhos. Troncos ásperos formavam o teto acima dela. A luz do fogo tremeluzia nas paredes. Uma lareira de pedra brilhava com chamas constantes. O quarto era pequeno, silencioso e quente o suficiente para fazer seus olhos arderem com um súbito alívio. Então ela ouviu. Luke Barron estava sentado perto da lareira, trabalhando em uma armadilha com mãos lentas e cuidadosas. Os ombros dele preenchiam a cadeira. O cabelo estava escuro sob um chapéu gasto e a barba refletia a luz alaranjada. Ele parecia mais jovem do que ela esperava. Cansado, sim, envelhecido, mas não velho. Ele não percebeu que ela estava acordada. Ela o observou, sem saber por que o coração batia mais rápido. Talvez medo, talvez outra coisa. O chão rangeu quando ela se mexeu. Os olhos de Luke se levantaram imediatamente. Você está acordada. Sua voz não demonstrava surpresa, apenas um alívio silencioso. Emma tentou se sentar. A sala inclinou-se. Luke atravessou o espaço em 2 passadas. Calma, murmurou ele. Seu corpo ainda está se recuperando. Ele a segurou com uma mão nas costas. Seu toque era gentil, quase cuidadoso. Quando ela se sentou, ele se afastou novamente, dando-lhe espaço. Estiveste a dormir quase um dia, disse ele. O frio agarrou-te com força. Um dia? Emma sussurrou. Não era minha intenção. Não devia estar. Devias estar viva, disse Luke. E estás. Só isso. Emma olhou para as suas mãos. Estavam bem limpas e envolvidas por um pano solto. Não tinha sido ela a fazer isso. Devia ter sido Luke. Ela engoliu em seco. Obrigada, disse ela suavemente. Ele encolheu os ombros. Desconfortável. A tempestade teria te matado. Não fazia sentido deixar isso acontecer. Uma pequena tigela de madeira estava perto da lareira. Vapor saía dela. Ele trouxe-a para ela. Caldo, disse ele, veado. Vai ajudar com os tremores. As suas mãos tremiam quando ela os pegou. Luke percebeu e colocou uma mão grande sob a dela, estabilizando a tigela até que ela conseguisse segurá-la. O calor subiu pelos seus braços e chegou ao peito. Ela comeu devagar. Cada colherada parecia despertar algo nela. Luke observava em silêncio a alguns metros de distância, sem olhar fixamente, apenas certificando-se de que ela estava bem. O meu nome é Emma Walker, disse ela entre respirações. Ele acenou com a cabeça uma vez. Luke Barron. Lá fora, o vento empurrava as paredes da cabana, mas elas mantinham-se firmes. Pela primeira vez em dias, Emma sentiu-se segura o suficiente para respirar profundamente. Luke voltou para a sua cadeira. Anda demasiado longe com mau tempo. Alguém a persegue? Emma enrijeceu. Os dedos apertaram a tigela. Olhou para o fogo em vez de responder. Luke não insistiu. Não tem de me contar, disse ele. Não agora. Emma engoliu o nó na garganta. Deixei Ridgefield. Não tinha mais nada lá.
Ele acenou com a cabeça novamente, silencioso como a neve a cair. O mundo lá embaixo pode ser muito cruel. Emma olhou à volta da cabana. Os mantimentos estavam alinhados nas paredes e em filas organizadas. As peles estavam penduradas em cabides. As ferramentas estavam dispostas com cuidado. Nada ali parecia descuidado ou cruel. "Vive sozinho?" perguntou ela. "Há 8 anos", respondeu ele. "Saí depois da guerra. A montanha fazia mais sentido do que as pessoas." Emma compreendeu isso mais do que gostaria de admitir. Chegou ao fundo da tigela. As suas forças vacilaram novamente. Luke tirou o prato vazio das suas mãos e colocou-o de lado. "Podes descansar", disse ele. "A tempestade continua forte. As estradas ficarão fechadas por dias." "Não quero incomodar-te", disse Emma. "Não estás a incomodar." O seu olhar fixou-se no dela, firme e calmo. "Essa cabana resistiu a tempestades piores do que tu." Algo na forma como ele disse isso aliviou um nó dentro dela. Ele caminhou até um baú de madeira e abriu. Dentro havia roupas dobradas, roupas femininas. "São da minha irmã", disse ele gentilmente. "Vestidos, roupa interior, meias. Vão servir-lhe melhor do que o que tem." Emma tocou no tecido com uma voz fraca. "A sua irmã." Citação. "Ela faleceu." Ele não deu mais detalhes. Não precisava. "Obrigada", sussurrou Emma. Luke vestiu um casaco pesado. "Vou dar-lhe privacidade para se trocar. Há água na bancada. Chame quando terminar." Ele saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. A neve o engoliu imediatamente. Emma trocou-se lentamente. O vestido era de lã resistente, quente contra a sua pele. Ela lavou a sujidade do rosto, pescoço e braços. Quando levantou a cabeça, mal reconheceu a mulher no pequeno espelho. Cansada, machucada, mas viva. "Luke", chamou ela. A porta abriu-se. Ele sacudiu a neve dos ombros, lançando-lhe apenas um breve olhar antes de se virar para alimentar o fogo. O quarto parecia diferente agora. Mais quente, mais suave, mais seguro. "Podes ficar com a cama", disse Luke. "Eu fico junto à lareira. Não posso deixar-te." "Pode sim", disse ele simplesmente. "E vais ficar." Emma deitou-se, o corpo afundando nos cobertores. Luke acomodou-se num colchão perto da lareira, cobrindo-se com uma pele. As chamas tremeluziam suavemente. O quarto ficou silencioso. Pouco antes de o sono tomá-la, Emma sentiu um movimento. Ela abriu os olhos o suficiente para ver Luke olhar na sua direção. Não com fome, não com possessividade, mas com preocupação silenciosa. Pela primeira vez em anos, ela adormeceu sem medo. Amanhã, ela descobriria que tipo de homem Luke Barron realmente era. A luz da manhã penetrava pelas frestas nas paredes da cabana, fina e pálida, como uma fita dourada. Emma acordou lentamente, envolvida por um calor que não se lembrava de ter merecido. Os seus músculos doíam, mas não com o medo agudo da noite anterior. Era diferente. Era a dor de um corpo a tentar curar-se após demasiado frio, demasiada corrida, demasiada tristeza. Luke já estava acordado. Ele estava perto da lareira, estendendo massa sobre uma tábua de madeira. As mangas estavam arregaçadas até os cotovelos, revelando antebraços fortes marcados por cicatrizes antigas. Ele trabalhava com concentração silenciosa, movendo-se como se já tivesse feito isso 1000 manhãs em silêncio. Emma observou-o por um momento antes de falar. "Você cozinha?" Ele não ergueu os olhos, mas ela viu um leve sorriso em sua barba. "Um homem precisa comer." O cheiro de algo quente encheu a sala. Emma sentou-se, puxando o cobertor para mais perto dos ombros. "Quanto tempo dormi?" perguntou ela. "O suficiente." Ele deslizou a massa para uma frigideira de ferro fundido. A tempestade diminuiu um pouco, mas ainda está agitado lá fora. Emma olhou para a pequena janela. A neve pressionava com força contra o vidro. "Hoje estou mais forte", disse ela. Ela falava a sério. A sua voz não tremia como ontem. Luke acenou com a cabeça, mas não se virou. Mais forte não é o mesmo que pronta para escalar montanhas novamente. O seu tom não era severo, apenas honesto. Emma levantou-se devagar, testando o equilíbrio. Ficou em pé por alguns segundos antes que as pernas começassem a tremer. Luke virou-se então, segurando-lhe o cotovelo antes que ela caísse para a frente. A mão dele era quente, firme, e ela sentiu o calor subir pela garganta. "Estou bem", sussurrou ela. "És teimosa", corrigiu ele. "Há uma diferença." Ele ajudou-a a sentar-se na cadeira perto da mesa. O seu toque foi breve, mas gentil. Emma olhou à volta da cabana.
vendo coisas que não tinha reparado na noite anterior. Uma fila de frascos cheios de carne seca e bagas. Um conjunto de ferramentas penduradas ordenadamente na parede. Uma prateleira com 3 livros bem gastos. Uma espingarda polida e limpa. Uma caneca esculpida em chifre. Tudo ali falava de um homem que vivia de forma simples, mas com cuidado. Luke colocou um prato à sua frente. Biscoitos quentes e uma pequena fatia de carne fumada. Precisas de comer, disse ele. O teu corpo foi levado ao limite. Emma pegou no biscoito. Era macio, quente e tinha um sabor salgado e ligeiramente adocicado. Os seus olhos ardiam. Está bem? Perguntou Luke. Ela acenou com a cabeça, engolindo em seco. É que há muito tempo que não comia uma refeição quente servida com gentileza. Luke não fez perguntas, não se intrometeu. Sentou-se com ela, comendo em silêncio, dando-lhe espaço para se recompor. Quando terminaram, ele lavou os pratos com os mesmos movimentos cuidadosos que usava para tudo o resto. Emma deu por si a observá-lo novamente, intrigada com a força calma que ele exibia como uma segunda pele. Depois de algum tempo, ela falou. Ontem perguntaste se alguém me perseguia. Luke parou, virou-se. Não precisas de me contar. Eu sei. Emma expirou lentamente, mas eu quero contar. Ele sentou-se à sua frente, com os cotovelos apoiados levemente nos joelhos, à espera. Emma torceu a ponta do chale entre os dedos. O meu marido morreu há 1 mês. As pessoas na cidade cochichavam, culpavam-me pelas dívidas dele, diziam que eu não era bem-vinda. Fui embora antes que decidissem algo pior. Luke cerrou os dentes, mas manteve o olhar suave. Essa cidade parece pior do que a tempestade. Era, disse ela baixinho. Aqui, pensei que poderia encontrar paz, ou pelo menos escapar. Encontraste uma nevasca, disse Luke. E tu, acrescentou Emma suavemente. O silêncio instalou-se entre eles. Não pesada, mas quente, como um cobertor colocado sobre neve fresca. Quando ele falou novamente, a sua voz estava mais baixa. Não vou perguntar sobre o que aconteceu antes. Diz-me apenas o que quiseres contar. Emma acenou com a cabeça. Ela estava mais grata por isso do que ele imaginava. Uma rajada de vento sacudiu a cabana. Luke levantou-se, verificou a janela e vestiu o casaco. Preciso trazer mais lenha, disse ele. A tempestade está a aumentar novamente. O fogo não se mantém sozinho. Emma levantou-se da cadeira. Eu posso ajudar. Você pode descansar. Quero trabalhar, disse ela baixinho. Quero me sentir útil. Luke hesitou. Então, acenou com a cabeça uma vez. Tudo bem, mas fica por perto. Emma enrolou-se no casaco emprestado e seguiu-o para fora. O frio mordia-lhe as bochechas, mas o ar era revigorante, de uma forma que despertou os seus sentidos. Luke dirigiu-se para a pilha de lenha, levantando touros com facilidade. Emma pegou em pedaços menores, empilhando-os nos braços. Sentia-se desajeitada ao lado dele, mas ele não a corrigia nem a apressava. Estás a melhorar, disse ele depois de algum tempo. A carregar lenha, ela riu. A ficar de pé, ele respondeu. A respirar, a estar viva. Ela parou. O vento puxava-lhe o cabelo. Algo quente instalou-se no seu peito. Os olhos de Luke mantiveram-se fixos nos dela por um momento a mais. Algo não dito passou entre eles. Então o vento mudou. Um som fraco atravessou as árvores. Um estalo distante. Não era trovão nem vento. A expressão de Luke mudou. O que foi isso? Emma sussurrou. Ele pousou a lenha e pegou a espingarda que estava junto à porta. Algo de que não gosto, disse ele. Colocou-se à frente dela, bloqueando o vento, e o que quer que estivesse aí era para além das árvores. O coração de Emma bateu forte no peito. Havia algo lá fora. Algo a caminho. Emma ficou muito quieta, o frio penetrando seu casaco enquanto Luke escutava a floresta. O vento assobiava através das árvores, sacudindo pequenos flocos de neve. A princípio, ela não ouviu nada de anormal. Então, outro estalo, mais agudo desta vez, como se alguém estivesse a pisar em galhos congelados. Luke mudou de posição. Seu corpo a bloqueava da clareira aberta sem que ele precisasse explicar o motivo. Entre, disse ele baixinho. Emma não se moveu. É um animal? Não, disse ele. Animais não andam assim. A sua voz não era alta, nem assustada, apenas firme, de uma forma que a fez confiar ainda mais nele. Outro som flutuou entre as árvores. Um grito fraco, depois silêncio novamente.
Emma sentiu o coração subir à garganta. Alguém estava lá fora, alguém perto o suficiente para encontrar este lugar. Luke olhou para ela. Para dentro, repetiu. Agora. Desta vez ela obedeceu, entrando pela porta enquanto ele permaneceu do lado de fora por mais um momento, examinando a crista. Quando ele se juntou a ela na cabana, fechou a porta silenciosamente, sem bater, como se não quisesse revelar a presença deles. Emma ficou perto da lareira, com o coração acelerado. Eles sabem que estamos aqui? Duvido, disse Luke. Ele colocou a espingarda ao lado da janela. A tempestade está forte. O som se propaga de forma estranha. Podem ser viajantes. Podem ser homens de Ridgefield. Pode não ser nada. Emma engoliu em seco. Acha que alguém me seguiu? Luke não respondeu imediatamente. Ele remexeu o fogo, verificou a trava da porta e só então se virou para ela. Você veio de um problema, disse ele suavemente. Os problemas nem sempre ficam onde você os deixa. Emma baixou os olhos. A vergonha e o medo se misturavam dentro do seu peito. Eu não queria trazer perigo para a sua casa. Citação. Luke se aproximou, sem tocá-la, mas perto o suficiente para que ela pudesse sentir o seu calor. Emma, ele disse, ninguém traz perigo. Os homens escolhem isso com as próprias mãos. Você não tem culpa pelo que fugiu. A sua garganta apertou-se. Os seus dedos tremiam um pouco e Luke percebeu. Ele sempre percebia. Estás segura aqui, acrescentou ele. Uma frase simples, mas a maneira como ele a disse fez com que ela respirasse mais facilmente. Ele voltou para a janela, espreitando através do vidro embaçado. A floresta estava silenciosa novamente. Não havia mais estalos, não havia mais vozes. Emma cruzou os braços em volta do corpo. Achas que eles vão se aproximar? Não esta noite, disse Luke. As tempestades estão a mudar, as montanhas estão a ficar hostis. Qualquer pessoa com bom senso vai procurar abrigo ou voltar para trás. E quem não tem bom senso? Perguntou ela. Luke olhou para ela com gentileza. Então eles vão encontrar-me primeiro. Algo dentro do seu peito apertou-se com isso. A ideia de ele se colocar em perigo por ela fez algo quente se espalhar dentro do seu estômago, algo que ela não sentia há anos. Segurança, carinho e algo ainda mais profundo. Ela afastou os pensamentos e foi ajudá-lo com a lareira. Luke não protestou desta vez. Durante o resto da tarde, trabalharam juntos num ritmo tranquilo. Emma remendou um rasgo no vestido emprestado, enquanto Luke preparava mais lenha. De vez em quando ele olhava para a janela. Emma também. À medida que o céu escurecia, a tempestade ficava mais forte. A neve batia contra as paredes em ondas espessas. O vento uivava como uma fera. Mas lá dentro, a cabana brilhava com calor. Emma sentou-se à mesa enquanto Luke preparava um guisado simples. Os seus movimentos eram calmos e firmes, cada um deles acalmando um pouco mais os nervos dela. O cheiro da carne a cozinhar encheu a sala. Quando ele colocou a tigela à sua frente, Emma sentiu os olhos arderem novamente. Estás a tremer, disse Luke sentando-se à sua frente. É só o dia a me afetar. Não, disse ele suavemente. Estás a guardar muitas coisas dentro de ti. Ela olhou para as suas mãos. Não estou habituada a que alguém se importe se eu tremo. O maxilar de Luke apertou-se, não por raiva dela, mas por causa do que quer que a tivesse levado a dizer uma frase como aquela. Devias ter alguém, disse ele. Talvez, sussurrou ela. Quando terminaram de comer, Emma ajudou a lavar as tigelas. As suas mãos roçaram as de Luke uma vez. Ele parou por um segundo. A sua respiração ficou ligeiramente presa. Ela sentiu isso. Ele sentiu isso. Mas ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço novamente. A noite caiu pesada sobre a cabana. O vento lá fora rugia, mas o fogo dentro brilhava suave e quente. Emma deitou-se na cama novamente e Luke foi para o seu colchão perto da lareira. Por um tempo, nenhum dos dois falou. Então Emma sussurrou no silêncio. Luke, e se realmente houver alguém lá fora? A resposta dele foi firme. Então eles escolheram a montanha errada. Outra rajada sacudiu a cabana. Emma puxou o cobertor para cima. Ela observou a luz do fogo cintilar no rosto de Luke. Os olhos dele estavam abertos, observando a porta, calmos como pedra. Ele era um homem que carregava peso sem reclamar. Um homem que não levantava a voz nem se gabava. Um homem que a tratava com uma gentileza que ela havia esquecido que existia. Ela fechou os olhos, mas o sono não veio.
Em algum lugar no meio da noite, outro som ecoou através da tempestade. Um leve estalo. Mais perto. Desta vez, Emma abriu os olhos rapidamente. Luke já estava sentado. Fica na cama, sussurrou ele. Emma congelou quando ele pegou o rifle e se moveu em direção à janela escura, silencioso como uma sombra. Algo ou alguém estava se movendo do lado de fora da cabana. Luke ficou parado na janela sem respirar. Emma o observava da cama com todos os músculos do corpo tensos. A tempestade sibilava contra as toras do lado de fora, tornando difícil ouvir qualquer coisa claramente. Mas ela sabia que Luke tinha ouvido algo real. A sua postura dizia-lhe isso, imóvel como uma pedra, concentrado como um homem que tinha sobrevivido a coisas sobre as quais não falava. Outro estalo suave flutuou pelo vento. Mais perto, lento, testando o solo, Emma agarrou o cobertor, lutando contra a vontade de se levantar. O seu coração batia forte o suficiente para sacudir as suas costelas. Luke não se virou quando falou. A sua voz era baixa, firme, destinada apenas a ela. Fica onde estás, Emma. Ela sussurrou de volta. É um homem? Estou a descobrir. Ele levantou a espingarda e dirigiu-se para a porta, mantendo-se nas sombras. Não se apressou. Não entrou em pânico. Abriu a trava lentamente, depois entreabriu a porta apenas o suficiente para espreitar. O ar frio invadiu o quarto. O fogo tremeluzia. Emma estremeceu. Luke fechou a porta novamente e colocou a barra silenciosamente. O que viste? Perguntou ela. Ele fez uma pausa antes de responder. Pegadas. Apenas um conjunto. Uma pessoa. Parece que sim. Emma olhou para ele. Alguém me seguiu. Talvez, disse ele. Talvez alguém tenha sido apanhado pela tempestade, mas o seu tom de voz indicava que ele não acreditava nisso. Luke baixou a lanterna e diminuiu o fogo até restar apenas um brilho suave. A cabana escureceu. Sombras assentaram ao longo das paredes. Dorme um pouco, disse ele. Não consigo dormir. Pode tentar. Ele voltou para o seu colchão. Vou ficar de vigia. Emma queria discutir, mas o dia a tinha deixado exausta. O seu corpo tremia de cansaço. Ela deitou-se contra a almofada, olhando para a silhueta de Luke junto à lareira. Ele estava sentado ereto, ombros retos, espingarda no colo, olhos fixos na porta. Não se mexeu durante toda a noite. Emma dormia e acordava repetidamente. Cada vez que acordava, Luke continuava a vigiar, a ouvir, a proteger a sua vida como se fosse a única coisa que importava. Ao amanhecer, a tempestade tinha acalmado. Luke levantou-se e vestiu o casaco. Fica dentro de casa, disse ele. Vou verificar as pegadas. Emma sentou-se. Vou contigo. Não, Luke. Pelo menos desta vez, disse ele, virando-se para ela. Deixa-me tratar do que está lá fora. A força tranquila na sua voz impediu-a. Ele saiu para a neve. Emma foi até a janela e observou a sua silhueta alta atravessar a clareira. Ele ajoelhou-se perto da pilha de lenha. Depois caminhou em direção às árvores, examinando o chão com cuidado. Quando voltou, sacudiu a neve dos ombros e colocou a espingarda de lado. Não era um animal, disse ele. Emma engoliu em seco. Quem era? Citação. Ele abanou a cabeça. As pegadas levam até ao cume e depois desaparecem. Quem quer que fosse não se aproximou. As mãos de Emma apertaram o Shiley. Eles sabem que estamos aqui. Luke não negou. Você está segura dentro desta cabana. É isso que importa. Mas ela podia ver a tensão em seu maxilar, um aperto que ele tentava esconder. Ele se virou para o fogão e colocou água para aquecer. Vamos comer. Depois decidiremos os próximos passos. Emma caminhou até a mesa, mas suas pernas ainda estavam fracas. Luke percebeu. Ele colocou a mão em seu braço para ajudá-la a se equilibrar. Você se esforçou muito ontem, disse ele gentilmente. Não te esforces mais hoje. Emma olhou para a mão dele, depois para ele. Não estou habituada a que alguém repare como me sinto. Luke baixou a mão. Uma suavidade nos seus olhos que a aqueceu mais do que o fogo alguma vez o tinha feito. Reparo em muitas coisas. Não significa que saiba o que fazer com isso. Emma prendeu a respiração. Um sorriso tênue tocou os seus lábios. Acho que sabes. Ele limpou a garganta e voltou-se para a chaleira, mas ela viu o rubor subir as suas bochechas por baixo da barba. Depois do pequeno almoço, trabalharam juntos num ritmo tranquilo. Emma dobrou cobertores. Luke afiou ferramentas. O perigo lá fora parecia uma sombra, mas não o suficiente para quebrar a paz dentro da cabana.
Ao meio-dia, Emma sentiu-se forte o suficiente para sair e respirar o ar frio. Luke a seguiu sem que ela pedisse, caminhando ao lado dela como se fosse a coisa mais natural do mundo. A neve brilhava sob o sol pálido. Os galhos dos pinheiros se curvavam sob o peso branco. O mundo parecia mais suave, mais calmo. Emma soltou um suspiro lento. É lindo. Luke assentiu. A montanha tem duas faces, uma gentil e outra cruel. Qual delas eu encontrei? Ela perguntou baixinho. Encontraste as duas e sobreviveste? Respondeu ele. Caminharam um pouco mais. Os passos de Emma tornaram-se mais firmes. Luke manteve-se perto, sem a tocar, mas pronto para a segurar caso ela escorregasse. Um pequeno monte de neve prendeu-lhe o pé. Ela tropeçou. Antes que ela caísse, a mão de Luke envolveu a sua cintura, estabilizando-a com força firme. A sua respiração congelou. A mão dele não se moveu. O peito dele subia e descia um pouco mais rápido. Emma olhou para ele. Flocos de neve agarravam-se à sua barba, derretendo na sua pele quente. Os seus olhos fixavam os dela, firmes, protetores, e com algo mais profundo que ela não ousava nomear. Luke, sussurrou ela. Ele não a soltou. O seu polegar roçou levemente a cintura dela, como se estivesse a testar se ela se afastaria. Ela não se afastou. Por um longo momento, o mundo ficou em silêncio à volta deles. Sem vento, sem perigo. Apenas o calor suave entre duas pessoas que estavam sozinhas há muito tempo. Então Luke afastou-se, limpando a garganta. Devemos voltar, disse ele. Mas a sua voz não estava firme. Emma seguiu-o para dentro, o seu coração batendo mais rápido do que a tempestade lá fora jamais poderia. Ela estava a fugir do perigo. Agora ela estava a correr em direção a outra coisa, algo estável, quente e assustador à sua maneira. E Luke Barron também sentiu isso. A manhã seguinte trouxe um céu tão claro que quase doía olhar para ele. A luz do sol brilhava na neve como diamantes espalhados. A tempestade tinha passado, mas Emma ainda sentia a sombra da noite anterior. Ela saiu da cabana respirando o ar frio. Luke seguiu-a, não porque ela precisasse de proteção, mas porque ele parecia incapaz de deixá-la afastar-se muito do seu lado. Os rastros desapareceram, disse ele, examinando o cume. A neve cobriu tudo durante a noite. Emma apertou o casaco. Isso significa que quem quer que fosse vai voltar? Significa que não se aproximaram, respondeu Luke. E isso é suficiente por hoje. Ele falou com uma força calma, do tipo que acalma um coração assustado sem o forçar a ficar imóvel. Emma observou a sua respiração formar nuvens no ar. Ele parecia ter nascido para esta terra, sólido, calmo, paciente, um homem esculpido nas mesmas montanhas que o abrigavam. Caminharam juntos até a pilha de lenha. Emma carregava pequenos troncos, enquanto Luke levantava pedaços maiores com facilidade. Ela sentia-se mais forte agora, mais ela mesma, embora o seu corpo ainda tivesse os velhos tremores que vinham e iam sem aviso. Estás a curar-te rapidamente, disse Luke, enquanto ela colocava os troncos perto da porta. Só porque me deste um lugar para me curar, respondeu ela. Ele congelou ao ouvir isso. Só por um segundo. Mas Emma viu a mudança nos seus olhos, a forma como algo se suavizou e se endureceu ao mesmo tempo. Lá dentro, eles aqueceram a cabana novamente e partilharam uma refeição simples ao meio-dia. Depois, Emma sentou-se perto da lareira com um cobertor remendado no colo. Luke moldou novos gravetos a partir de um bloco de pinho, o aroma doce no ar. Havia paz no trabalho deles, paz no silêncio, mas também algo não dito a crescer lentamente entre eles, como o calor a subir das brasas. Por fim, Emma dobrou o cobertor e colocou-o de lado. Luke, disse ela suavemente. Ele olhou para cima. Estás a cuidar de mim sem pedir nada em troca. Ele hesitou. Precisavas de ajuda. Não foi só isso que me deste, sussurrou ela, e ele cerrou os dentes. As suas mãos pararam. Estou sozinho há muito tempo, disse Luke. Tempo suficiente para esquecer o que fazer com alguém que olha para mim da maneira como tu olhas. O coração de Emma acelerou. Como eu olho para ti? Como se eu fosse digno de confiança. Ela levantou-se da cadeira, com as pernas firmes desta vez, caminhou em direção a ele. Luke não se mexeu. Ele observou-a como se temesse que uma respiração errada pudesse quebrar algo frágil entre eles. Emma parou a apenas 30 centímetros dele. Tu mereces confiança. Luke pousou a faca e a madeira. Ele desviou o olhar,
Depois voltou a olhar para ela, como se estivesse a lutar com algo pesado dentro de si. Emma, disse ele baixinho, não sou um cavalheiro. Cometi mais erros do que consigo contar. Vivi meio selvagem, não sei falar de forma elegante, não sei prometer mais do que o hoje. A voz dela tremia, mas não de medo. Não estou a pedir elegância, estou a pedir honestidade. Luke aproximou-se um pouco, o suficiente para que ela sentisse o calor dele. Isto é honestidade, disse ele. Penso em ti desde o momento em que acordas até o momento em que adormeces. Ouço a tua respiração à noite sem querer. Olho para a porta e espero que sejas tu a entrar, em vez do vento. E cada vez que sorris, algo em mim que estava inquieto há anos se acalma. Emma prendeu a respiração. Lágrimas aqueceram os seus olhos. Luke. Ele levantou uma mão devagar o suficiente para que ela pudesse recuar, se quisesse. Ela não recuou. Os dedos dele acariciaram a sua bochecha, ásperos, mas ternos. Ela inclinou-se para o toque sem pensar. Diz-me para parar, sussurrou ele. Não vou, sussurrou ela de volta. Ele baixou a testa até a dela. A respiração dele aqueceu a pele dela. A mão dele segurou o lado do rosto dela, firme e gentil, como se ela fosse mais valiosa do que qualquer coisa que ele já tivesse segurado. Emma, murmurou ele com a voz a tremer pela primeira vez. Estou a apaixonar-me por ti. Ela fechou os olhos e então caiu. Estou aqui, ele beijou-a, não ferozmente como o homem que ele já fora. Não desesperadamente como alguém que se agarra ao calor no inverno, mas devagar, com cuidado, com certeza. Um beijo que contava uma história sem palavras, do fim da solidão, de duas vidas que finalmente se tocavam, num lugar onde o mundo não podia julgá-los. As mãos de Emma deslizaram para o casaco dele. Luke puxou-a para mais perto, mas não com fome, com devoção, com cuidado, com algo profundo e constante que se construía de dentro para fora. Quando se separaram, as suas respirações misturaram-se no ar quente. O que fazemos agora? Perguntou ela suavemente. Luke afastou uma madeixa de cabelo da testa dela. Construímos, disse ele simplesmente. Uma cabana, uma vida, o que quiseres. Tu escolhes, eu sigo-te. Emma encostou a cabeça no peito dele, sentindo o ritmo lento e forte do seu coração. Cansei de fugir, disse ela. Quero um lugar para ficar, um lugar que sinta como o meu. Tu tens isso, disse ele. Aqui mesmo. Ela sentiu a verdade na voz dele como calor. Lá fora, o vento amainou. As montanhas pareciam respirar mais facilmente. E dentro da pequena cabana, duas pessoas, quebradas, corajosas e em processo de cura, fizeram uma promessa sem precisar de anéis ou palavras. Elas tinham se encontrado, e isso era o suficiente. Se esta história tocou o seu coração esta noite, ficaria honrado em tê-lo na nossa família Little Frontier. A sua subscrição ajuda a manter vivas estas histórias do Velho Oeste, e isso significa mais para mim do que imagina. Se quiser ouvir mais histórias de perigo, amor e segundas oportunidades na fronteira, basta clicar no botão de subscrição antes de partir. Obrigado por passar o seu tempo comigo, parceiro. Vejo-o na próxima.